Olá pessoal, boa tarde, boa noite a todos. Como tinha falado, essa aula vai ser uma aula assíncrona, né? Então não teremos o nosso encontro ao vivo, mas temos conteúdo, temos textos, temos vídeos que vocês vão trabalhar ao longo desta noite na disciplina de Direitos Humanos e Educação para a Diversidade. Então, nesse sentido, né, a partir do texto da Vera Kandal, que foi colocado no ambiente virtual, juntamente com outros conteúdos, a gente vai entender aqui o professor como agente de mudança, né? Nesse sentido, quando a disciplina traz o debate acerca da questão da diversidade e a questão dos direitos humanos, estamos falando de uma postura diferente do professor. O professor não pode ser mais apenas um indivíduo que repete um conteúdo desconectado da realidade do aluno e que não compreende a sala de aula como um ambiente de diferenças culturais, sociais e de outras bases, mas também não compreende o aluno enquanto um sujeito de direitos e deveres e também não se vê como um sujeito de direitos e deveres. Nesse sentido, os pesquisadores e pesquisadoras da área de direitos humanos e educação têm pensado exatamente a lógica de um papel distinto do professor do que aquele profissional que apenas repete o que está nos currículos ou livros didáticos. Né? Dessa maneira, a perspectiva do docente é o docente enquanto o indivíduo que promove mudanças, né? É um indivíduo que tem um papel socialmente ativo e, obviamente, tem aí uma importância muito mais ampla do que somente ser meramente um indivíduo mediador de conteúdos. Então, nesse sentido, né, o professor ele aparece como agente social e político, né, porque há um processo nesse sentido de pensar uma pedagogia do empoderamento. Essa palavra empoderamento está muito na moda nos últimos anos, né, a partir da ação de protagonismo de movimentos sociais, né, mulheres, movimento negro, movimento indígena, mas não apenas isso. Quando a gente fala de empoderamento, estamos falando no sentido de entender a sala de aula como um espaço não apenas de agregar e somar conhecimentos, mas de tornar esses conhecimentos algo prático e algo com sentido no dia a dia das pessoas. E a partir dessa concepção, entendemos o ensino ele pode ser tomado como um elemento de crítica, como elemento de leitura do mundo e como elemento de autoconhecimento e, obviamente, de posicionamento diante das questões que o cotidiano traz. A sala de aula tem que ser um espaço de construção de visão crítica, de construção de um cidadão pleno, de um sujeito de direitos e deveres e ativamente colocado dentro da sociedade. Então, a sala de aula ela tem que proporcionar como até vários pensadores da educação, Paulo Freire traz, mudanças no mundo, né? Mudar sujeitos e, consequentemente, mudar o mundo. Obviamente que isso pode ser até uma utopia para alguns e, de certa forma, em alguma medida mas a educação ela tem que ter um propósito e esse propósito é exatamente dar aos sujeitos esse empoderamento através do conhecimento construído em sala de aula. Nesse sentido, a educação também é pensada nessa perspectiva com o propósito de desenvolver uma cultura dos direitos humanos. A gente precisa entender que a sociedade, as coisas não estão dadas. Então, a lógica de você defender os seus direitos, e obviamente também é, fazer e colocar em prática os seus deveres, né? Você tem obrigações enquanto cidadão, é uma prática cotidiana. A luta por direitos é uma luta histórica, antiga, e é uma luta que ela precisa ser sempre relembrada, porque a sociedade muda, há diferenças geracionais, há tentativas de desconstruir direitos, né? Como a gente observa nos últimos anos no Brasil, né? Os trabalhadores, principalmente de trabalhadoras, sofreram muito com a perda de direitos no campo da legislação trabalhista e da questão previdenciária. Então, hoje estamos vendo a luta dos povos indígenas, né, contra o chamado marco temporal, né, que se for aprovado pode afetar as terras indígenas demarcadas. Então, nesse sentido, a perspectiva de você trazer em sala de aula essa lógica dos direitos humanos e a diversidade, ela tem o propósito de exatamente desenvolver uma cultura no sentido amplo do termo, onde as pessoas possam participar socialmente dos todos os âmbitos que formam o coletivo, né? E a partir disso cultivar
ideias de respeito, ideias de bons valores, ideias de comunicação e diálogo. E nesse sentido, os direitos humanos são fundamentais porque exatamente eles definem o papel social de cada um, dando a perspectiva de entender que todo sujeito é um sujeito de direitos, todo sujeito é um sujeito de deveres também, e todos vivem numa coletividade. E nesse sentido, os direitos eles delimitam o papel de cada um, né? Você reconhece a existência do outro e você também ao mesmo tempo é reconhecido. Então, isso se passa a partir do papel ativo na escola, que é um instrumento importante de mudança social e principalmente de cultivar essa cultura de direitos humanos. E obviamente aí a gente está pensando, como já falamos aqui, a formação do sujeito de direitos, né? E também deveres, obviamente. A escola tem essa finalidade de educar não apenas para o mundo do trabalho, como a gente sabe, mas educar também para a cidadania. Essas duas perspectivas que estão presentes nos parâmetros curriculares nacionais estão presentes agora na Base Nacional Curricular Comum, que foi promulgada uns anos atrás e que hoje vai ser o currículo que vai orientar a ação dos estabelecimentos de ensino. A perspectiva é essa, né? Nós temos uma formação para o mundo do trabalho, que é uma categoria importantíssima, né? Não se sobrevive sem trabalho, sem comida, mas também para a cidadania. E essa cidadania não é apenas a questão do voto, né? A gente acaba diminuindo a questão da cidadania apenas como o direito de votar. Cidadania é uma questão ampla, né? Que envolve direitos de moradia, de segurança, de serviços públicos de qualidade, direito ao respeito à sua existência, ao direito de livre expressão dentro dos limites da lei, o direito a exercer uma religião específica sem ser incomodado ou perseguido. Então, são questões amplas. E nesse sentido, a escola também, a partir dessa lógica do empoderamento, da cultura de direitos humanos, ela preza na formação do indivíduo enquanto sujeito de direitos, né, que sabe os seus limites e sabe cobrar e tem que cobrar por isso, né? O Brasil é um país tão desigual, um país onde as pessoas diariamente são vítimas da violência simbólica ou física e muito disso acaba sendo repetido porque exatamente não existe aqui uma construção de um sujeito de direitos, né? Nesse sentido, a escola tem esse papel bastante amplo, como a gente observa, né? Então, é importante, né, saber conhecer os direitos. A escola também possibilita o desenvolvimento da capacidade argumentativa, né, na lógica da Vera Kandal, né, no texto que a gente está trabalhando. Né, esse vídeo aqui é feito muito em cima desse texto, né, da Vera Kandal e de outras pesquisadoras, que estão, o texto que está lá no nosso AVA, né, que é o desenvolvimento do professor enquanto agente sociocultural. A gente tem essa perspectiva, né, a gente tem que desenvolver o aluno para ele saber conhecer os seus direitos, a capacidade argumentativa, né, quando o aluno pode desenvolver, conhecer e ter mais acesso à informação e conhecimento, ele desenvolve suas habilidades no campo verbal. A lógica é desenvolver uma autoestima positiva, quando a gente pensa que o sujeito de direitos ele se percebe enquanto parte de um todo social e a partir disso ele pode agir conforme a comunidade e, obviamente, os direitos que ele tem são colocados para a atividade e, nesse sentido, promover uma cidadania ativa e participativa. Esses elementos aqui são os objetivos, né, de uma educação em direitos humanos. São os objetivos da formação de um professor enquanto agente sociocultural e político, né? São questões que a gente deve desenvolver em sala de aula com a nossa comunidade escolar. Então, nesse sentido, né, como as autoras preconizam, cidadania e educação, cidadania, né, hoje significa participação, uma participação em nível individual e ou coletivo, nas mais variadas áreas de atuação da sociedade no âmbito da esfera pública. Em outras palavras, é uma não omissão ao exercício do poder. A gente tem que perceber que a lógica da política é uma lógica de participação, né? A palavra política vem do grego polis, né? Que significa ao mesmo tempo a cidade, mas a comunidade que mora na cidade e principalmente a comunidade que participa da vida da cidade. Então, quando a gente fala de política, como eu já tinha falado anteriormente, a gente não pode resumir isso apenas à questão do direito político, a participação nas eleições para escolher prefeitos, vereadores, deputados, senadores,
governadores, presidentes. A gente está falando de uma participação ampla e restrita, né, de toda a comunidade, da sociedade, da cidade. Então, quando a gente pensa na educação em direitos humanos, estamos falando de cidadania e educação. É uma educação para a atividade, para a participação nos diversos níveis, né? Seja o individual, né, o indivíduo enquanto sujeito de direitos, seja no âmbito coletivo, né, na relação que cada um constrói com outras individualidades. Não tem como separar indivíduo de coletivo. Algumas teorias políticas extremamente questionáveis, elas tendem a pensar muito apenas o indivíduo, deixando de lado a coletividade, assim como também há perspectivas políticas que pensam apenas a comunidade e esquecem o indivíduo. É preciso mediar essas duas instâncias, né? O indivíduo e o coletivo, porque são esses dois elementos, essas duas perspectivas que se relacionam e constroem a vida. Então, e a participação dos indivíduos da comunidade nessas várias áreas, elas dependem exatamente dessa atuação pública das pessoas, né? A gente não pode, por exemplo, permitir que o poder instituído, seja ele federal, estadual ou municipal, faça o que quiser. As pessoas têm uma tendência a apenas cobrar um direito quando ele está no limite de ser desrespeitado, né? Então, quando há, por exemplo, ou quando ele já foi desrespeitado, quando há, por exemplo, uma rua esburacada, as pessoas vão protestar. Mas existe todo um tempo anterior de cobrança, de acompanhamento e de participação das escolhas do poder público. A gente tem que entender que um governo ele não existe para mandar nas pessoas, ele existe para servir as pessoas. Então, são verbos diferentes e com finalidades diferentes. Né? O mandar e o servir são coisas diferentes. E no Brasil, a gente é muito construído apenas para obedecer a quem manda e não para cobrar quem deveria nos servir. Então, a participação na formatação dos orçamentos públicos, o acompanhamento das atividades das câmaras de vereadores e das assembleias legislativas, a cobrança em relação a todos os servidores públicos e agentes públicos é fundamental. A gente precisa agir enquanto parte dessa comunidade política, né? Não é apenas ser político, não é apenas ser de um partido político. A política partidária é uma parte desse universo. Então, quando a gente está falando de direitos humanos, de diversidade, de cidadania, de educação, a gente está pensando exatamente na construção desses sujeitos ativos e que alteram e mudam a sua realidade mais profunda, enraizada, né? A gente precisa tomar as rédeas desse poder, porque a gente acaba delegando poder para um grupo político específico ou busca salvadores da pátria, e a gente vê o que acontece no país hoje em dia, né? Nenhum político ele pode se arvorar como um salvador da pátria, como um mito político. Ele é parte de um contexto amplo que todos os cidadãos devem participar. Então a gente não pode delegar a alguém o poder que é nosso. O poder coletivo é individual e coletivo ao mesmo tempo. Então a gente precisa desenvolver a consciência de um sujeito de direitos e deveres. Qualquer disciplina, seja ela biologia, história, química, física, não é apenas um amontoado de conteúdos. Ela é uma conexão, porque elas formam conexões, é um ajuntamento, obviamente, de conteúdos, mas com um sentido prático e com incentivo à mudança. Então, a gente precisa pensar a escola como um espaço onde o aluno vai para lá não apenas para conhecer conteúdos e aplicar no Enem. Ele precisa, além de entender isso, a pensar em questões mais amplas, né? Onde ele vai se desenvolver enquanto cidadão. É na escola que a gente constrói a mudança da sociedade. Se a sociedade ela não muda, é porque a escola teve um papel muito aquém do que deveria ter tido. A escola não tratou dos direitos humanos, pelo contrário, ela reproduziu discursos preconceituosos sobre os direitos humanos. Estou cansado de ver professores e profissionais de educação repetir os mesmos discursos velhos, rotos e preconceituosos que uma parte da grande mídia, especialmente os programas policiais, eles reproduzem acerca dos direitos humanos. Né? Se você ligar a televisão nos programas policiais, você vai ver que essa perspectiva ela é extremamente mal interpretada ou não apenas mal interpretada, mas do ponto de vista até da falta de respeito e de cuidado e principalmente de uma retórica mau caráter, ela é construída é como se fosse uma coisa ruim.
ela não é ruim, pelo contrário. Então a gente precisa desconstruir essas visões e construir uma visão ampla e ativa desses elementos dos direitos humanos, da diversidade e, obviamente, repito aqui, desenvolver a consciência de um sujeito de direitos e deveres. Então, a educação em direitos humanos e diversidade, ela pensa algumas questões, né? Combater o autoritarismo na sociedade, a gente não pode celebrar a violência, a gente tem uma sociedade que ama a violência, ama o autoritarismo e acha que tudo se resolve pela via da bala ou da disputa física. Não existe um espaço de diálogo, um espaço de combate à questão da violência. Então a gente precisa pensar que as coisas não se resolvem com autoritarismo. As coisas têm que se resolver com diálogo. E nesse sentido a gente precisa sair do campo da barbárie e entrar para o campo da civilização. A diferença entre uma civilização, um país desenvolvido e um país pobre, autoritário, é exatamente o modo como a gente lida com a violência. A gente não pode naturalizar a violência nem aceitá-la. A gente precisa de aparatos de repressão à violência urbana, etc. Isso é óbvio. Mas a gente não pode celebrar a violência como uma forma de combater mais violência. Você usa a violência para combater mais violência. Não é isso. A resolução de problemas de violência urbana, principalmente, passa por uma série de questões muito amplas, que unicamente jogar a polícia na rua. A polícia na rua é o último recurso que a gente pode ter. Então a gente precisa combater esse autoritarismo que a gente aceita no dia a dia. A gente precisa construir democracia. Quando a gente fortalece as instituições democráticas, quando a gente divide bem os poderes, sabendo o que é o legislativo, o que é o executivo, o que é o judiciário, a gente evita muita coisa. Muitas das disputas políticas hoje no país são em torno de ou de equívocos, sejam equívocos naturais, por falta de conhecimento, ou exatamente o uso desse mau conhecimento das instituições para exatamente combater elas. Quando alguém, entre aspas, não sabe a atribuição de um poder, isso gera problemas. Mas tem gente que sabe disso, mas utiliza essa ignorância para destruir a democracia por dentro. Então, o legislativo tem uma função, o executivo tem uma função, o judiciário tem uma função. Tudo está definido pela Constituição. É a teoria clássica que remonta à Revolução Francesa, na teoria da divisão de poderes. Então, a gente precisa exatamente cobrar cada um desses poderes dentro do que a Constituição diz para eles. Os três poderes são independentes, os três poderes dialogam entre si e os três poderes se vigiam. Não podemos ter um Congresso ultrapoderoso, não podemos ter um legislativo ultrapoderoso e não podemos ter um presidente da República ultrapoderoso. O presidente da República é parte do poder, ele não é o poder total. O Congresso Nacional não é o poder total. Os tribunais não são o poder, não são parte e não são o poder total. São três esferas de poder que se auto-avaliam, se auto-observam e se relacionam entre si no mesmo patamar. Então a gente precisa entender isso para entender como a democracia funciona. O prefeito tem o seu limite de poder, o governador tem o seu limite de poder, assim como o presidente da República tem o seu limite de poder. Então, uma grande parte da confusão que a gente tem hoje no país vai exatamente por conta dessa ignorância em relação a como funciona a democracia e, principalmente, do mau caratismo de alguns indivíduos políticos que se aproveitam dessa ignorância para crescer do ponto de vista da influência que querem ter e que a Constituição não permite. Então, democracia se constrói na escola, se constrói no dia a dia, é uma prática ativa e, principalmente, quando um povo conhece a democracia, os aventureiros políticos não têm espaço. Se o povo desconhece como ela funciona, aí os aventureiros políticos aparecem. E, obviamente, a gente precisa celebrar o diálogo. A gente tem um ambiente tão envenenado hoje no país, tão contaminado pela disputa política, que a gente acaba esquecendo que a base da sociedade é o diálogo. A gente pode muito bem ter posicionamentos políticos divergentes e diferentes. Isso é natural, isso é saudável e isso é base da própria democracia, da existência da divergência. Porque quando não tem divergência, não é democracia, é ditadura. Quando a gente não pode expor o nosso pensamento, quando a gente não pode dialogar com quem pensa diferente, aí não é mais democracia, é ditadura. Então a democracia é o espaço da existência das diferenças. Ela é um sistema perfeito? Não é.
mas é o melhor sistema que existe, porque exatamente ela entende as suas imperfeições, os seus limites, e a partir desse entendimento, a democracia pode se aprimorar. E como é que esse aprimoramento ocorre? A partir do diálogo. Quando eu, enquanto cidadão, sei os meus direitos e deveres, quando eu sei os limites do direito e deveres do outro, quando eu sei as esferas de participação popular que existem e que eu posso fazer parte como membro ou principalmente como analisando a ação delas e participo dessa comunidade de indivíduos, né, a gente está pensando exatamente aqui, né, nessa lógica de construção desses direitos e, obviamente, da diversidade. Então, quando falamos em diversidade, estamos falando, sim, em diálogo. Né? Sou diferente, penso diferente, mas eu existo e o meu outro indivíduo próximo também é diferente, pensa diferente e ele existe. E o que possibilita a nossa existência? O diálogo. Isso é fundamental numa democracia para combater o autoritarismo. Então, nesse sentido, a gente traz esse debate a partir do texto das autoras. Né? A Vera Kandal é uma autora muito conhecida em relação à questão de direitos humanos. Espero que tenha trazido uma boa discussão para vocês, obviamente. Acompanhe os outros vídeos e na próxima semana a gente começa a segunda parte da disciplina. Até mais!